Evangelho de João, capítulo 17, nós leremos os versículos de 1 a 21. Evangelho de João, capítulo 1, de 1 a 20, capítulo 17, os versículos de 1 a 21. João 17, de 1 a 21. Nessa manhã, primeiro domingo do ano, eu quero abordar esse tema, esse texto, pensando na seguinte temática: discipulado, compartilhando a vida de Cristo na vida. Discipulado, compartilhando a vida de Cristo na vida. Hoje estou especialmente vendo um pai muito orgulhoso, que está com a família toda aqui nessa manhã. Que alegria tê-lo conosco, William, toda a sua família, que bênção. E vários irmãos estão conosco. Estou vendo o reverendo Marcos, reverendo Flávio. Que alegria tê-los conosco, reverendo, que alegria deixar a comunidade estar com a gente, que bênção. Vamos ler então João 17, de 1 a 21. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste no mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam. E verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste e protegi-os. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Mas agora vou para junto de ti, e isto não falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Irmãos e irmãs, estamos iniciando as comemorações do nosso primeiro centenário. Em 10 décadas, esta igreja se estabeleceu, cresceu, floresceu e frutificou. Construiu seus 2 templos, o antigo e o novo, plantou igrejas e construiu mais templos. Aqui, famílias cresceram, seus filhos se casaram, e aqui seus netos foram batizados e fizeram a pública profissão de fé. Aqui, Deus levantou e continua levantando
professores de escola bíblica dominical, líderes de ministérios, diáconos, presbíteros, pastores, missionários. São 100 anos de avanços, batizando e estudando a palavra, proclamando o evangelho, fazendo a missão. Para comemorar o primeiro centenário dessa nossa amada e querida igreja, tomamos algumas providências. Então, para este ano, nós convidamos diversos pregadores da nossa Igreja Presbiteriana do Brasil, convidamos pastores que foram membros desta igreja, convidamos pastores que pastorearam a igreja, vamos também homenagear famílias que deram expressiva contribuição a esta obra. Enfim, vamos honrar nossa história, escrita por tantas e tantas famílias que o Senhor plantou e aqui deram expressiva contribuição. Junto a estas ações de celebração, desejamos também oferecer para a igreja uma contribuição mais efetiva para as próximas e futuras gerações. Hoje, nessa manhã, eu começo a tratar de um tema bíblico muito importante na vida do povo de Deus. Hoje eu dou início a uma série de sermões que deveremos, reverendo Renato, o licenciado e daqui a pouco o reverendo Diego e eu, trataremos durante este ano sobre discipulado. Discipulado na ideia de compartilhando a vida de Cristo na vida. Esta é a jornada que nós estamos iniciando esse ano. Queremos discutir com a igreja, queremos discutir através dos estudos bíblicos, através dos sermões, através do púlpito, através de pequenos grupos, discipulado. Enquanto estamos celebrando os 100 anos da vida da igreja, nós queremos também trazer essa importante contribuição no ministério da igreja. Queremos oferecer para as famílias da igreja uma contribuição prática de como viver a vida com Jesus, de como viver a vida em Jesus e de como viver a vida para Jesus. Não que nós não já o tenhamos feito, não estejamos fazendo, fazemos. Mas o discipulado é uma ação prática que nós vamos interferir na vida dos membros, na vida das famílias, de modo prático, preparando e forjando e formando e ensinando de modo prático como fazê-lo. O Conselho da Igreja tomou uma importante decisão no início do ano passado. Firmamos parceria com uma missão de discipulado denominada Discipulado Missional Life on Life. Recebemos um treinamento de um final de semana aqui na igreja, junto com vários outros pastores. A equipe pastoral, mais 8 líderes da igreja, que são do Ministério de Casais, nós, pastores, tivemos uma mentoria semanal por 3 meses. Por 3 meses nós tivemos a mentoria semanal. E replicamos este treinamento pelo mesmo período de 3 meses aos 8 líderes que nós caminhamos. Então, neste ano, vamos dar os primeiros passos junto com a igreja no que esperamos ser uma grande contribuição para o futuro da igreja. Desejamos que o Senhor nos permita forjar o caráter de Cristo na vida das pessoas de modo prático. Queremos entrar na vida, queremos partilhar vida, queremos que o Evangelho seja uma prática mais próxima em Cristo. E que essas pessoas queiram fazer isto na vida de outras pessoas. Discipulado. Através de encontros com no máximo 5 pessoas, estaremos dando início nesta jornada. O discipulado, meu irmão, não é uma novidade na vida de nossa igreja. Eu sempre falo aqui de nossas 2 Marias, não é? A Maria Lina e a Maria Helena. Essas irmãs se dedicaram nesta bela tarefa de forjar o caráter cristão na vida de pessoas, isso pessoalmente e em pequenos grupos. Nós temos no DNA dessa igreja, pelo menos essas 2 mulheres, que dentro de casa criaram uma ambiência para receber pessoas que vieram do catolicismo, já eram cristãs, e ali, num relacionamento com a palavra aberta ante os olhos, eles estudando a Bíblia e tratando a vida na vida e compartilhando a vida de Cristo, esse processo que já está no DNA da igreja, nós queremos agora
provocar toda a igreja para que nós possamos, de fato, ser uma comunidade de discípulos. Então, o que queremos, na verdade, é fortalecer o ministério de discipulado de nossa igreja, que está presente hoje de forma pontual e restrita. Hoje, quem mais faz são os pastores. Nós fazemos isso e fazemos muito mais com novos membros, com quem vem nos processos de diversas origens religiosas. Nós, pastores, iniciamos o processo de discipulado, mas ele é inacabado. Nós não conseguimos dar conta de toda a tarefa, por isso que nós queremos que agora toda a igreja participe desse processo. Convidamos então a igreja para dele participar. Então, pensando nisso, eu quero nessa manhã falar um pouco sobre discipulado. E a pergunta que eu faço é: o que é discipulado? O que é para você discipulado? O que é para mim discipulado? A palavra discípulo, ela vem de um termo latino chamado discipulatus. E o seu sentido, na verdade, ele é governado por uma palavra emprestada do grego, que é matetes, discípulo ou aprendiz. Então, discipulado significa aprendizagem, aprendizagem. Calbart, um teólogo do século XX, ele afirma que a essência do discipulado é a expressão de Jesus: siga-me. Para Calbart, um teólogo, ele diz que a essência do discipulado é seguir a Jesus, é seguir o chamado de Jesus. A palavra grega é akoluten, ir após ou atrás de alguém. Então, matetes, discípulo ou aprendiz. Akoluten é ir após ou atrás de alguém. E nesse sentido eu quero voltar-me agora para o texto de João. No texto de João, esse capítulo é uma oração sacerdotal de Jesus. Ele está fazendo uma oração em que ele faz um apanhado do seu ministério, da sua jornada, da sua caminhada. Ele faz um resumo do seu ministério antes de ir à cruz. Ele está falando das suas ações, ele está falando dos seus amigos, ele está falando daqueles com quem ele conviveu, daqueles com quem ele caminhou, a quem serviu. Ele está falando do relacionamento dele com pessoas diante de Deus. E aqui, do versículo 4, olha que coisa bonita. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Ele ainda não havia ido à cruz. Ele está falando do ministério, ele está falando da obra que ele realizou, ele está falando do ministério que ele exerceu na terra. O que ele exerceu? Ele exerceu o discipulado, ele exerceu o ensino, a didascália, ele exerceu como um mestre, como talvez um rabi, ou seja, ele foi um mestre, um rabi, e muito mais do que isso, ele é o Deus na terra, influenciando, interferindo, transformando, mobilizando um grupo de homens para aquilo que ele gostaria de deixar plantado, que é a igreja. Então, o que Jesus está dizendo na sua oração sacerdotal é que ele consumou a sua obra entre os homens. Veja o versículo 6. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste e eles têm guardado a tua palavra. O que Jesus fez? Jesus manifestou o nome de Deus aos homens. Ele é o próprio Deus. Ele se manifestou aos homens. Ele é a imagem invisível de Deus. Ele é a imagem, a glória resplandecente de Deus, na sua pessoa. Ele é o próprio Deus. Então ele se manifestou como Deus às pessoas. Eram teus, pertenciam a Deus, tu nos confiaste e eles têm guardado a tua palavra. O que Jesus compartilhou? O que Jesus compartilhou? Ele compartilhou as verdades eternas que que essas palavras que haviam sido reveladas na história do seu povo. Nós lemos no início da nossa liturgia, Deuteronômio capítulo 6, e no Deuteronômio capítulo 6, no versículo 7, há uma palavra de Deus que você prestou atenção e que o presbítero realçou aqui na leitura. Deus
dá uma ordem ao seu povo. Em Deuteronômio, capítulo 6, há uma ordem de Deus. Olha lá. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Ou seja, o que Jesus fez é aquilo que estava implícito, explícito na lei. Transmitir, revelar a palavra de Deus ao coração dos seus discípulos. Então, discipulado, meu irmão, minha irmã, nada mais é do que traduzir, do que transferir, do que inculcar, do que falar e ensinar a palavra de Deus. Isso é discipulado. De certa forma, é o que você faz dentro de casa. De certa forma, é o que você faz com seus filhos, ou deveria fazer. É quando os seus filhos precisam dos seus valores, e você vai então transmitindo os seus valores pessoais, os seus valores de família, os seus valores de fé, e as verdades que fundamentam essa fé. Você, dia a dia, dentro de casa, na relação familiar, no dia a dia, nas ações diárias, você vai com muita criatividade, com muita desenvoltura, você vai fazendo conexões na vida do filho, na vida do cônjuge, na vida do irmão, essas relações de vida em torno da palavra de Deus. É isso que Jesus está dizendo. Eu manifestei o teu nome e eu os ensinei. Ou seja, a relação de Jesus com os seus discípulos foi uma relação de vida, de transmitir os valores eternos na vida dos seus discípulos. Então, isto é discipulado. Discipulado é essa transmissão de valores, essa transmissão de conteúdos, mas é muito mais do que isso, é transmissão de vida. A palavra de Deus vai dizer que Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Deus foi fazendo uma revelação progressiva na história. Ele se revelou a uma família, ele se revelou a um povo, ele se revelou através dos líderes, através dos profetas, ele foi se revelando na história, e ele revelou-se em Cristo Jesus. A revelação especial, a revelação maior, é Cristo, o Deus na terra, e essa presença de Deus na terra trouxe esse processo de ensino na realidade, na relação diária da vida. Então, meu irmão, minha irmã, discipulado que nós queremos forjar na vida da igreja tem a ver com, em primeiro lugar, com Jesus. Com Jesus. Discipulado não é, em primeiro lugar, não é transmissão de valores pessoais para outra pessoa. Não. Discipulado é transmissão do Evangelho na vida para outras pessoas. É como um discípulo pode transmitir as verdades do Evangelho para outro discípulo. Isto é o que é o discipulado cristão. Vamos seguir um pouco. Olha só o versículo 7. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Então, o cerne do discipulado é a pessoa de Cristo, é Jesus Cristo. É Jesus Cristo na vida do discípulo. É Jesus Cristo fazendo história na história das pessoas. O discipulado é essa identificação através da palavra de Deus, do que Deus está fazendo na vida de cada um de nós. Nesse sentido, essa transmissão de conteúdo, essa transmissão de valores, é algo natural. É algo que deve ser intencional. Eu desejo, eu quero compartilhar a graça de Cristo a mim para outra pessoa. É o que você faz com seu filho, é o que você faz com seu marido, é o que você faz com a sua esposa, é o que você faz com seu vizinho, é o que você faz com seus amigos. É você, um cristão, que recebeu essa graça bendita, agora você está compartilhando isso
com as pessoas de modo intencional. E a base é a palavra de Deus e o foco é Jesus Cristo. Não é você, não são seus achismos. O discipulado cristão não é uma transmissão dos nossos valores pessoais, mas dos valores bíblicos adotados, assimilados, vivenciados por nós. Agora, é importante dizer que discipulado não é para todo mundo. O discipulado prescinde de um chamado. O discipulado prescinde de uma chamada, de uma vocação. Eu quero ler com vocês Lucas capítulo 6, os versículos de 12 a 16. E hoje eu quero concluir rapidamente, porque nós estamos com as crianças aqui e ainda temos a Santa Ceia, e eu não quero me delongar demais nesse assunto. O pastor Renato continuará à noite esse tema. Veja só, Lucas capítulo 6, versículos 12 a 16. Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 entre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou o traidor. Ou seja, Jesus chamou, Ele escolheu. Ele viu Pedro, chamou, ele viu Bartolomeu, chamou, ele viu André, chamou. Ou seja, ele foi chamando um a um. E este é o fundamento do discipulado. É Jesus que escolhe, é Jesus que chama, é Jesus que atrai a si. Então, o discipulado cristão é para os que estão em Cristo Jesus. Não é, num primeiro momento, para os descrentes. Não, é para os crentes. Tanto para receber, quanto para praticar. O discipulado cristão parte de uma chamada, parte de um chamado de Deus em Cristo Jesus para todos. E isto é tarefa da igreja. Isso é tarefa da igreja. Porque o que Jesus fez com eles, em Mateus 28, de 18 a 20, ele deu uma ordem. Então Jesus, aproximando-se deles, disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até a consumação dos séculos. Então, em rápidas palavras, nessa manhã, o que eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que o discipulado bíblico é transmissão de vida de Jesus na vida. Simplesmente isso. Objetivamente isto. O foco é Jesus. O autor e consumador da nossa fé. O foco é Jesus. O foco não sou eu. O foco não é o outro. O foco é Jesus nessa relação de fé. É uma caminhada que começa com aquele que foi chamado e atua, opera, transfere para a vida de outro discípulo aquilo que a palavra de Deus nos oferece. Então, este ano nós vamos iniciar esse processo de discipulado na vida da igreja. Vamos começar pequenos, vamos começar com poucos grupos, vamos começar com a liderança da igreja, vamos começar com os líderes da igreja e vamos alcançando toda a igreja. O meu desejo, meu irmão, é que você se ocupe disso. O conselho da igreja adquiriu esse material, nós produzimos 2.000 exemplares desse material. Esse ano, nós entregamos para todos os membros da igreja esse devocionário. Esse devocionário fala sobre discipulado. Esse devocionário foi escrito por um pastor, meu professor de teologia, o mestre Antônio Carlos Barro, doutor em missiologia. Ele, o ano passado, debruçou-se nos evangelhos de Jesus para escrever sobre a pessoa de Jesus. E então, fruto dessa caminhada, dessa jornada, ele escreveu, ele produziu uma mensagem para cada dia do ano. E nós então estamos colocando nas suas mãos este material. Não é para ficar guardado,
mas é para ajudar você, para orientar você, para que você deseje, almeje diariamente, em um momento do dia, separar um tempo para uma reflexão bíblica, lendo um texto bíblico e lendo essa reflexão que fala acerca do caráter de Jesus, da presença de Jesus, dos desejos e projetos de Jesus para a nossa vida cristã. Portanto, é um exercício de fé diário. O meu desejo é que você aproveite esse material, que você leia esse material, que você compartilhe esse material e, mais do que isso seja fonte de bênção, sem substituir jamais a leitura da palavra de Deus. Que você tenha um ano abençoado, que nós tenhamos um ano abençoado, que quando vamos celebrar o centenário da igreja, que haja um despertamento maior, que haja um desejo maior. Esse é o desejo do pastor, esse é o desejo que está no meu coração. Eu preciso dizer uma coisa para você. Há 10 anos, mais ou menos 11 anos na verdade, eu estive na Coreia do Sul e fui conhecer as igrejas evangélicas, especialmente as igrejas presbiterianas na Coreia do Sul. E algo me chamou a atenção, que é o zelo, o amor, a dedicação que aquele povo tem por Deus, que é o amor, o apego que o povo cristão sul-coreano tem pela palavra de Deus, especialmente pelo Evangelho de Jesus Cristo. Esses irmãos foram impactados profundamente com o discipulado. Esses irmãos desenvolveram uma relação de pessoalidade com Deus em Jesus Cristo, e eles, ousada e corajosamente, começaram a partilhar, a construir relacionamentos pessoais com a finalidade de falar do Evangelho de Jesus Cristo. Fruto desse trabalho, fruto dessa obra, fruto desse ministério de toda a igreja. Isso começou lá na década de 70. Hoje temos um país que é impactado fortemente pelo Evangelho de Jesus Cristo, que é semeado por diversas pessoas que estão vivendo suas vidas, tocando suas vidas, mas partilhando o Evangelho da graça de Deus de forma pessoal, em pequenos grupos. Participei de algumas reuniões de mulheres, cerca de 300 mulheres com seu pastor, recebendo instruções para reuniões pequenas de 4 pessoas, para que dentro de suas casas pudessem compartilhar a palavra de Deus com seus vizinhos, com suas amigas, com seus parentes. Eu estou convencido, meu irmão, que o discipulado é o que transforma de fato o caráter cristão. Não é apenas um bom sermão, não é apenas vir à escola dominical, mas é você ter uma relação de pessoalidade com Deus, tanto de praticar o Evangelho, como de transmitir as verdades eternas do Evangelho a outras pessoas. O Evangelho cresce quando eu compartilho, cresce aqui, cresce no meu peito, cresce no meu coração, agiganta na minha alma, constrói valores, muda as convicções, firma as convicções na minha mente. Quando eu falo do Evangelho, quando eu compartilho o Evangelho, essas verdades se tornam cada vez mais cristalinas e profundas na minha vida. E então eu tenho a coragem, a boa disposição de compartilhar essas verdades na vida das pessoas a quem eu amo. O Evangelho transforma, o Evangelho muda, o Evangelho renova, o Evangelho salva, o Evangelho faz a obra que eu e você não podemos fazer. Mas Ele é poderoso, porque tem um nome, como nós cantamos, que é poderoso, poderoso é o nome de Jesus. Por isso que eu quero provocar você esse ano, por isso que eu quero não apenas orar por você, orar pela sua família, como já temos feito há 10 anos, mas eu quero inflamar o seu coração, eu quero provocar a sua alma, eu quero despertar a sua mente para essa realidade bíblica, para essa realidade da vida cristã, para que você dentro de casa, com seus filhos, na simplicidade do lar, na bucolidade do lar, nas relações pessoais e familiares, você não se abandone, não abandone o Evangelho, não perca de vista o Evangelho, não coloque outras coisas na mente e no coração do seu filho, que não seja a palavra de Deus, que não seja o Evangelho. O que nós queremos é uma igreja encarnada em Jesus, uma igreja comprometida com Jesus, uma igreja que vive a partir de Jesus, para a glória de Jesus. Isso, meu irmão, isso, minha irmã, é fundamental, porque nós somos cristãos, simples assim, simples assim.
Somos cristãos, é a base da nossa vida, é como nós nos denominamos. Antes de sermos protestantes, antes de sermos presbiterianos, nós somos de Cristo, e nós vivemos a vida cristã como reformados, como presbiterianos, mas nós não podemos prescindir da ordenança bíblica, ide e fazei discípulos. Isso começa dentro de casa, isso começa com a sua paternidade, isso começa com a sua maternidade, isso começa com seus filhos, isso começa com a família fortemente enraizada, encrustada, firmada, bem alicerçada na palavra de Deus, numa relação de pessoalidade, numa relação de familiaridade, numa relação de adoração dentro de casa, em Jesus. E isso se desdobra para os outros relacionamentos. Nós queremos uma igreja vigorosa, uma igreja proclamadora, uma igreja santa, uma igreja que de fato faça diferença nessa região onde ela foi plantada, faça diferença nessa cidade, faça diferença onde você está plantado, no seu bairro, no seu apartamento, no seu condomínio, no seu condomínio residencial, ou horizontal, ou vertical, ou seja, onde você está, Deus ali tem discípulos para você cuidar. É isso que eu quero que você compreenda. E neste ano nós vamos desenvolver essa temática, porque isso é o que Deus colocou no meu coração. Desde que voltei da Coreia, o meu coração foi convencido de que no meu ministério eu precisava fazê-lo. Tenho feito com pastores, tenho feito mentoria pastoral, tenho feito discipulado com membros da igreja, tenho feito, a equipe pastoral tem feito, mas é muito pouco, meu irmão. Nós não damos conta da tarefa, isso é para toda a igreja, e isso que nós queremos levar para você, provocar você, ore por isto, considere essa possibilidade, busque isso, que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Eu quero convidar você a colocar-se em pé, preparando-nos para a mesa do Senhor. Vamos cantar o hino 144.